Eu estou sentada ali, eu estou ouvindo, né, os parlamentares que me antecederam aqui, o deputado Gilberto Palmares, o deputado Marcos Figueiredo, enfim, tem uma preocupação grande com a pauta dos transportes, porque tem acontecido coisas, né, na nossa cidade, grandes manifestações, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país. Ou seja, hoje, em 9 capitais, existem atos marcados de forma espontânea pela internet, da juventude, enfim, diferentes setores sociais, trabalhando essa questão do aumento das passagens, né? Então, óbvio que essa movimentação nas ruas, essa mobilização nas ruas, ela coloca na pauta, coloca na ordem do dia a questão dos transportes. E aí, eu estava aqui ouvindo o deputado Gilberto, eu concordo integralmente com as questões que ele levantou, com as críticas que ele fez ao modelo, as críticas que ele fez aqui, a relação do Estado com as grandes empresas, né, de transporte, a falta de um controle efetivo, a falta de uma política efetiva de controle sobre esse aumento das tarifas. Mas eu confesso que eu gostaria de abordar esse tema hoje sob uma outra perspectiva, né? Eu sou mãe, eu estou até com meu coração assim um pouco apertado, preocupada, né? Preocupada com o que eu estou vendo, porque hoje aqui no Rio de Janeiro, às 17 horas, está chamado aí pela internet uma nova mobilização, né, dos estudantes, enfim, da juventude, um ato que vem se repetindo aqui no nosso estado contra o aumento das passagens. E qual é a minha angústia nisso? A minha angústia, que eu acho que é a angústia de outras mães, né, que têm aí seus filhos nas universidades, nas escolas secundaristas, enfim, que estão participando dessas mobilizações, a angústia é de ver como o Estado, como o governo do Estado do Rio de Janeiro está tratando essas mobilizações. É ver como o governador Sérgio Cabral orienta a sua polícia, né, orienta a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para tratar com essas manifestações. Todos aqui sabem do apreço que eu tenho pelos trabalhadores da Polícia Militar, né? Todos sabem aqui como eu me dedico, junto com outros parlamentares, a defender os direitos e os interesses desses trabalhadores, mas em nenhum momento eu poderei me calar, né, quando eu ver que a Polícia Militar, não enquanto os trabalhadores, mas enquanto, né, uma força, um aparelho de repressão do Estado, vem sendo hoje organizada no sentido de dar um tratamento a essa luta, a essa mobilização, que é um tratamento nada democrático, nada republicano, né? Eu estive, né, eu não participei diretamente da última mobilização, da última passeata, né, mas eu fui acionada depois da passeata pelo meu filho, por outras pessoas, porque aconteceu, né, durante o processo da passeata, né, pela forma como a polícia chegou, pela forma também com que alguns manifestantes, né, estranhos, digamos assim, aquilo que se quer para uma manifestação desse porte, que seja uma manifestação cidadã, tranquila, ordeira, pacífica, que respeite os espaços da população, mas que objetivamente uma manifestação que foi tomada de uma forma pela Polícia Militar, sob orientação do governador Sérgio Cabral, que nós acabamos tendo uma praça de guerra no centro da cidade. E se lá fora do nosso país, em outros países, onde, né, se vê muitas vezes a admiração dos nossos governantes por esses países, essas manifestações, ou seja, essas lutas são caracterizadas como manifestações e as pessoas que delas participam são caracterizadas como manifestantes, aqui não. Aqui quem vai para a rua são vândalos, aqui quem vai para a rua, né, são criminosos, aqui quem vai para a rua são pessoas que merecem ser presas, punidas, né, e, enfim, culpabilizadas e criminalizadas de toda forma. Então, eu queria aqui dar um relato e um depoimento
porque eu fui acionada, né, depois da mobilização, aconteceram 30 prisões, eu fui, né, à delegacia ali na Gomes Freire, né, acompanhar o processo lá das prisões dos jovens, e quando eu cheguei lá, eu não vi nenhum bandido, eu não vi nenhum traficante, eu não vi nenhum miliciano, eu não vi nenhum ladrão, muito pelo contrário, eu vi jovens, tinham 10 jovens que eram inclusive menores de idade, né, secundaristas, todos eles estudantes, todos eles secundaristas, e eu vi outros jovens, né, já de 18, 19, 20 anos, todos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, enfim, eu vi ali estudantes, eu vi estudantes do São Bento, eu vi estudantes do SEAT, eu vi estudantes das escolas públicas, eu não vi bandidos entre as pessoas que estavam presas, né? E tanto foi assim que nem a polícia conseguiu, né, provar ao delegado de que ali existia algum crime objetivo, né? Não teve como separar nada, de responsabilizar ninguém por nada. Teve um jovem, né, que foi responsabilizado por um dano a uma moto, foi indiciado por isso, mas todos os outros foram soltos, né, porque objetivamente não tinha como, não se tratava de bandidos. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque na mesma medida que esse movimento está crescendo nacionalmente, e hoje existem manifestações marcadas em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, cresce também essa visão, né, por parte tanto do governo de São Paulo quanto aqui do Rio de Janeiro, de criminalizar e identificar para a população, através dos grandes meios de comunicação, identificar essas pessoas como vândalos, né, identificar essas pessoas como pessoas que, né, quebraram o patrimônio público, né, mostraram ali. Eu sou contra, quero deixar claro aqui que eu sou contra quebra-quebra, eu sou contra quebrar o patrimônio público, mas o Jornal Nacional e outros meios mostraram a igreja com vidro quebrado, mostraram o vidro de um local ali do posto, um ponto de ônibus quebrado, mostraram pichações em alguns prédios, né? Eu acho errado esse tipo de prática, esse tipo de comportamento, mas daí a querer transformar isso e criminalizar isso, a fazer o que está sendo feito em São Paulo, onde 13 manifestantes estão presos por dano ao patrimônio e por formação de quadrilha, e podem com fianças, né, valores de 20 mil reais, e alguns nem fiança foram arbitradas, e existem manifestantes que estão sendo encaminhados para penitenciárias, né? Então isso é um absurdo. Isso na verdade é uma mensagem do governo do Estado do Rio de Janeiro, do governo de São Paulo, que quer dizer para os organismos internacionais, para a FIFA e para quem mais realiza os negócios aqui no nosso estado, né, de que a área está limpa, fique tranquilo, não vai ter mobilização, nós já aprovamos a Lei Geral da Copa, nós já estamos munidos da lei para tirar os manifestantes da frente, tirar do caminho, nós controlamos a imprensa, nós podemos criminalizá-los, nós podemos com a nova lei mandar esses jovens para os presídios de segurança, né? Então assim, isso é inadmissível, nós não podemos assistir a isso, né? Por mais que a gente faça críticas, por mais que a gente não queira mobilizações agressivas, por mais que nós não queiramos que nada seja quebrado, mas nós não podemos, né, dar um peso a esses fatos e pegar os nossos filhos, né, pegar os filhos, nós estamos falando de quem? De estudantes universitários, estamos falando de estudantes secundaristas, estamos falando da nossa juventude, da nossa inteligência futura, né? Então nós não podemos simplesmente achar que está tudo bem, que o governo pegue essas pessoas e criminalize, e que seja comum a polícia com as suas armas novas e potentes chegar no meio de uma passeata, arrebentar todo mundo, bater todo mundo, arrastar todo mundo para o cabelo e levar para dentro de uma delegacia para ficar à mercê dessa lei da Copa. Então eu queria aqui repudiar isso. Eu estive na delegacia, o que eu vi lá, eu quero registrar uma boa vontade muito grande por parte do delegado ali, né, da Gomes Freire. Acho que foi profissional, foi ético, teve um tratamento extremamente, todos os profissionais da delegacia trataram com extrema ética, com extrema lisura, todas as pessoas que estavam lá dentro, né, fizeram as devidas correções, enfim, né. Mas isso não significa que a gente possa ter acordo com as coisas que estão acontecendo aqui. Se tem alguém para ser criminalizado nessa história, são as empresas.
como já foi dito aqui pelos outros parlamentares. As empresas, sim, sobre elas tem que ter uma auditoria independente para ver as contas dessas empresas, para saber por que nesse momento elas querem aumentar o preço da passagem. Porque a gente sabe que 20 centavos de cada passageiro constitui fortunas e mais fortunas que ficam guardando os cofres dessas empresas, que além dessas fortunas ainda tem os aditivos pagos, né, pelas prefeituras e pelos governos de estado. Se tem que criminalizar, se tem que chamar, né, para prestar contas, se tem que mostrar suas contas e prestar contas do serviço, do péssimo serviço que paga a sociedade, são as empresas, né, mas com ações duras e contundentes, e não com essas operações de fachadas, né, que o PROCON e outros organismos andam fazendo aí sobre essas empresas, mas objetivamente não muda nada. Na hora do povo pegar o transporte público, ele continua, como foi falado aqui pelo outro deputado, sendo tratado como gado, sendo tratado como bicho. Então, nesse sentido, né, quero declarar aqui como mãe, né, que hoje eu vou à manifestação, eu vou estar ao lado do meu filho nessa manifestação, eu não vou permitir que o meu filho seja agredido numa manifestação como essa, e acho que todo pai e mãe de família deveria ter orgulho dos seus filhos, que estão lá nas ruas defendendo o fim dessa verdadeira brutalidade contra a população, e deveriam acompanhar seus filhos também, porque é isso que eu vou fazer, e tenho certeza que outros parlamentares aqui farão também, porque é importante ir para lá e não permitir agressões contra a nossa juventude. Obrigado, senhor presidente.